Capítulo 12. Enquanto Godfrey Cass se envolvia em camadas de esquecimento, diante da doce presença de Nancy, disposto a apagar toda a lembrança daquele vínculo secreto que em outros momentos o desesperava e atormentava a ponto de deixá-lo irritado, até com a luz do sol, sua esposa caminhava a passos lentos e incertos pelas ruas cobertas de neve de Raveloe, levando a filha nos braços. Essa jornada, feita na véspera de Ano Novo, era um ato premeditado de vingança que ela guardara no coração desde que Godfrey, num ataque de fúria, lhe dissera que preferia morrer a reconhecê-la como esposa. A mulher sabia que haveria uma grande festa na Casa Vermelha na véspera de Ano Novo. Seu marido estaria sorrindo e recebendo os sorrisos de volta, ocultando a existência dela nos recônditos mais sombrios do coração. Mas ela estragaria seu prazer. Entraria na casa com seus farrapos, seu rosto macilento, que no passado fora um dos mais belos que já se vira, com a menininha, que tinha o cabelo e os olhos do pai, e se revelaria para o Squire como esposa de seu filho mais velho. É raro que os infelizes consigam não encarar seu infortúnio como um malefício causado por quem é menos infeliz que eles. Molly sabia que não usava farrapos por causa do marido, mas daquele demônio chamado ópio, de quem era escrava de corpo e alma, tendo guardado para si apenas um vestígio de ternura maternal, devido ao qual se recusava a sacrificar-lhe a filha faminta. Sabia muito bem, mas nos momentos desgraçados de clareza, em que se dissipava o entorpecimento, a consciência de suas privações e de sua degradação, se transformava sempre em mágoa por Godfrey. Ele tinha dinheiro, e se ela fizesse valer seus direitos, teria dinheiro também. Saber que Godfrey se arrependia do casamento e sofria com ele apenas aumentava a sua vontade de se vingar. Pensamentos justos e contritos não surgem em abundância, nem no ar mais puro e após as melhores lições que o céu e a terra possam conceder. Como esses delicados mensageiros de asas brancas poderiam encontrar o caminho até a atmosfera envenenada do quarto de Molly, habitado por lembranças não mais nobres do que as dos dias mais felizes da vida de uma garçonete de bar, compostos por fitas cor-de-rosa e galanteios dos fregueses. Molly tinha partido bem cedo, mas se demorara na estrada inclinada devido à indolência, a acreditar que se esperasse debaixo de um abrigo quente, a neve pararia de cair. Tinha esperado tanto tempo que perdera a noção da hora, e agora que se via em meio às ruas compridas, acidentadas e ocultas pela neve, nem mesmo a energia da vingança era suficiente para animá-la. Eram 7 da noite, e àquela hora Molly não estava muito longe de Raveloe, mas ela não conhecia bem o suficiente aquelas ruas monótonas para saber o quão próxima se encontrava do fim da jornada. Precisava de consolo, e só conhecia o demônio familiar que guardava no peito. Mas hesitou por um momento, após pegar o que restava do pó negro e levá-lo aos lábios. Naquele momento, o amor de mãe implorou pela consciência dolorosa, e não pelo ouvido. Implorou para ser deixado no cansaço e na dor, pois preferia isso a ter os braços que envolviam a criança tão dormentes
a ponto de não sentirem seu precioso fardo. No momento seguinte, Molly atirara algo longe, mas não era o pó negro, e sim o vidro vazio. E voltou a andar sob as nuvens que se abriam, por trás das quais, às vezes, surgia a luz de uma estrela que logo desaparecia, pois um vento enregelante começara a soprar desde que a neve deixara de cair. Mas ia cada vez mais sonolenta, segurando de maneira mais automática a criança adormecida que levava contra o peito. Devagar, o demônio ia vencendo, e o frio e o cansaço eram seus ajudantes. Logo, Molly não sentiu nada além de um desejo supremo e urgente que obscureceu todo o futuro. O desejo de se deitar e dormir. Chegara a um local onde não havia mais uma sebe para atrapalhar seus passos, e vagueara a esmo, sem conseguir mais distinguir nenhum objeto. Apesar da vasta brancura ao seu redor e da luz das estrelas que ficava cada vez mais forte, desabou sobre um pé de tojo, um pouco distante dos outros que usou como travesseiro, e o leito de neve também era macio. Não sentiu que a cama estava fria e não pensou que a criança poderia acordar e chamar por ela. Mas seus braços ainda não tinham deixado de agarrá-la instintivamente, e a pequena continuou a dormir, tão serena como se estivesse sendo embalada num berço ornado de fitas. Mas o torpor completo chegou afinal. Os dedos perderam a tensão, os braços se abriram, a cabecinha tombou do peito e os olhos azuis se arregalaram sob a luz fria das estrelas. A princípio, a criança soltou um gritinho aborrecido, dizendo: "Mamãe!" e tentou voltar ao braço e ao peito que tinham lhe servido de travesseiro, mas mamãe não ouvia nada, e o travesseiro parecia estar escorregando para trás. De repente, conforme a menina foi rolando para baixo, nos joelhos da mãe molhados de neve, seus olhos foram atraídos por uma luz brilhante que tremeluzia no chão branco, e com a transição rápida da infância, imediatamente foram absortos pelo ato de observar aquele objeto vivo e reluzente que corria em sua direção, mas nunca chegava até ela. O objeto precisava ser apanhado, e num instante a criança ficou de gatinhas e esticou a mãozinha para pegar o brilho. Mas ele não podia ser pego daquele jeito, e a menina ergueu a cabeça para ver de onde aquele brilho astucioso vinha. Vinha de um lugar muito iluminado. E a pequena, ficando de pé, cambaleou pela neve, arrastando o xale velho e sujo que a envolvia e deixando sua touquinha esquisita pendurada para trás. Cambaleou até a porta aberta do chalé de Silas Marner, indo até a lareira quente, onde havia um fogo alto queimando tocos e gravetos, que aquecera por completo o velho saco que Silas usava à guisa de sobretudo e que abrira sobre os tijolos para secar. A pequena, acostumada a ser deixada sozinha durante longas horas, sem ser notada pela mãe, se agachou sobre o saco e espichou as mãozinhas na direção das chamas, perfeitamente contente, rindo e balbuciando para o fogo alegre, como um gancinho que acabava de sair do ovo e começa a se sentir confortável. Mas logo o calor teve um efeito sonífero,
A cabecinha dourada deitou-se sobre o velho saco, e os olhos azuis foram cobertos pelas delicadas pálpebras semi-transparentes. Mas onde estava Silas Marner enquanto esta estranha visitante aparecia diante de sua lareira? Estava no chalé, mas não viu a criança. Durante as últimas semanas, desde que perdera o dinheiro, tinha adquirido o hábito de abrir a porta e olhar para fora de tempos em tempos. Como se achasse que as moedas fossem voltar de alguma maneira, ou que algum vestígio, alguma notícia delas fosse surgir misteriosamente na estrada, podendo ser percebido por ouvidos apurados ou olhos atentos. Era sobretudo à noite, quando não estava ocupada em seu tear, que repetia esse gesto para o qual não teria conseguido definir um propósito e que mal pode ser compreendido, exceto por aqueles que já passaram por uma separação atordoante de um objeto pelo qual sentiam um amor supremo. No crepúsculo, ainda antes do escurecer, Silas estreitava os olhos com expectativa para aquele poço, ouvindo e encarando, não com esperança, mas com mero desejo e ansiedade. Naquela manhã, Silas soubera por alguns dos vizinhos que era véspera de Ano Novo e que precisava ficar acordado e ouvir os sinos anunciando a despedida do Ano Velho e a chegada do Novo, porque isso dava sorte e talvez trouxesse seu dinheiro de volta. Esse era só o jeito amistoso de o povo de Raveloe brincar com as excentricidades de um avarento meio maluco, mas talvez tenha sido responsável por deixar Silas num estado mais excitado do que o normal. Desde a chegada do crepúsculo, ele tinha aberto a porta várias vezes, apenas para fechá-la de novo no mesmo instante. Ao perceber que o horizonte tinha sido acobertado pela neve que caía. Mas na última vez em que a abrira, a neve tinha parado e as nuvens se apartavam aqui e ali. Silas ficou parado, escutando e olhando durante um longo tempo. Havia mesmo algo na estrada se aproximando naquele momento, mas ele não ouviu nenhum sinal, e o silêncio e a neve vasta, sem pegadas, pareceram estreitar sua solidão, dando a seu anseio um calafrio de desespero. Silas entrou em casa de novo e colocou a mão direita sobre o fecho da porta, mas não a fechou. Foi tomado, como já fora desde sua perda, pela varinha invisível da catalepsia, e ali ficou, como uma estátua, com olhos arregalados, porém sem ver, segurando a porta aberta, incapaz de resistir a qualquer bem ou mal que pudesse entrar. Quando a sensibilidade de Marner retornou, ele continuou o gesto que tinha sido interrompido e fechou a porta, sem perceber o lapso em sua consciência, sem notar qualquer mudança que tinha ocorrido naquele ínterim, exceto que a luz diminuíra e que ele estava com frio e sem forças. Achou que tinha passado muito tempo na porta olhando para fora. Voltando-se na direção da lareira, onde os dois troncos tinham caído um para longe do outro e emitiam apenas um lampejo vermelho e incerto, sentou-se na cadeira que ficava diante do fogo e estava se abaixando para juntar os troncos quando, para sua vista embaçada, pareceu que havia ouro no chão. Ouro! Seu ouro! Trazido de volta da mesma maneira misteriosa com que fora levado. Marner sentiu o coração começar a bater com violência e durante alguns instantes não conseguiu esticar a mão para pegar o tesouro que retornara. A pilha de ouro pareceu fulgurar e ficar maior diante de seus olhos agitados. Mas, em vez de moedas duras,
com a superfície resistente que lhe era familiar, seus dedos encontraram cachos macios e cálidos. No mais completo espanto, Silas caiu de joelhos e abaixou bem a cabeça para examinar aquele prodígio. Era uma criança adormecida, um ser redondinho e branco, com cachos amarelos espalhados por toda a cabeça. Será que era a sua irmãzinha voltando para ele em sonho? A irmãzinha que ele carregara nos braços durante 1 ano até que a morte a levasse, quando ele era um menininho sem sapatos ou meias? Esse foi o primeiro pensamento que surgiu em meio ao estarrecimento de Silas. Seria mesmo um sonho? Ele ficou de pé de novo, juntou os 2 troncos e, atirando no fogo algumas folhas e galhos secos, atiçou a chama. Mas esta não fez a visão se dissipar. Apenas iluminou melhor o corpinho rechonchudo da criança e suas roupas puídas. Ela parecia muito com sua irmãzinha. Silas desabou na cadeira, paralisado, sob a presença dupla de uma surpresa inexplicável e um jorro súbito de lembranças. Como e quando aquela criança tinha entrado ali sem que ele soubesse? Ele não tinha passado da porta, mas, junto com esta pergunta e quase a empurrando para longe, veio uma visão da velha casa e das velhas ruas que levavam até o pátio do Lampião. E dentro desta visão, outra dos pensamentos que tinham estado com ele durante aquelas cenas distantes. Os pensamentos eram estranhos para Silas agora, como velhas amizades impossíveis de reviver. No entanto, ele tinha uma sensação vaga de que a criança era de alguma maneira uma mensagem que viera daquela vida longínqua. Ela despertou sensações que tinham estado adormecidas durante sua residência em Ravelon. Velhos sinais de ternura, antigas impressões de fascínio diante do pressentimento de que havia um poder maior comandando a sua vida. Pois a imaginação de Silas ainda não tinha se afastado da sensação de mistério, trazida pela presença súbita da criança, e não formara nenhuma conjectura de meios naturais que explicassem como aquele evento poderia ter ocorrido. Mas ouviu-se um choro diante da lareira. A criança acordara e Marner se debruçou para pegá-la no colo. A menina agarrou o pescoço dele e foi emitindo cada vez mais alto aquela mistura de sons inarticulados e mamães com que as crianças pequenas expressam a perplexidade ao acordar. Silas apertou-a contra o peito e, quase sem querer, fez sons ternos para acalmá-la, enquanto refletia que um pouco de seu mingau, que tinha esfriado perto do fogo, quase apagado, serviria para alimentá-la, bastando esquentá-lo. Ele teve muito o que fazer durante a hora seguinte. O mingau, adoçado com um pouco de açúcar mascavo seco, de um velho estoque que não tinha querido usar, fez a pequena se aquietar e erguer os olhos azuis, espantada e muda, para Silas, enquanto este colocava a colher em sua boca. Logo a menina desceu do colo dele e começou a cambalear pela casa toda, com aqueles passos incertos e bonitinhos das crianças que fizeram Silas dar um pulo e segui-la, para que não corresse o risco de cair contra algo que pudesse machucá-la. Mas a menina apenas caiu sentada no chão e começou a puxar as botinhas, olhando para ele com cara de choro, como se estivesse com dor. Silas pegou-a no colo de novo, mas passou-se algum tempo antes que ocorresse à sua mente obtusa de homem solteiro que as botinhas molhadas eram o problema, pois incomodavam os pezinhos quentes. Ele as tirou sem dificuldade
E o bebê, no mesmo instante, começou a tentar desvendar o mistério profundo, que eram os próprios dedos dos pés, convidando o tecelão com muitas risadas a tentar fazer o mesmo. Mas as botas molhadas, afinal, fizeram Silas se dar conta de que a criança tinha caminhado pela neve, e isso o fez pensar pela primeira vez na possibilidade de a menina ter entrado ou ter sido deixada dentro da casa. Impelido por esta nova ideia e sem querer formar conjecturas, ele pegou a criança nos braços e foi até a porta. Assim que a abriu, ela gritou: "Mamãe!" de novo, algo que não tinha feito desde que acordara com fome. Debruçando-se bastante, Silas mal conseguiu discernir as marcas deixadas pelos pezinhos na neve virgem e seguiu o rastro até o pé de Tojo. "Mamãe!" gritou a pequena sem parar, se esticando para a frente, de modo a quase escapar dos braços de Silas, antes que ele percebesse que havia algo além do arbusto diante de seus olhos, um corpo humano, com a cabeça afundada na planta, quase coberto pela neve soprada pelo vento.